Eu queria começar hoje te perguntando quais escolhas são realmente suas. Tipo, quais de fato as escolhas que você faz hoje em dia que vêm de você. Eu tô falando das que não vêm da internet, principalmente. O que você escolhe fazer dentro do seu dia a dia aí, que não é realmente influenciado? A propaganda e o algoritmo têm tirado não só as nossas escolhas, mas eu tô sentindo que eles têm tirado a nossa personalidade. E aí mora um problema gigantesco. Porque eles têm influenciado a gente cada dia mais, cada vez mais, a fazer o que eles querem. E eu não sei se o que eles querem é bom. Como já vem dizendo a Júlia Costa, o que você pensa já não é mais seu, nem suas ideias, filha, não é mais sua. O que me dá mais medo é que o que a gente tem de mais humano, as nossas ideias e os nossos ideais, não tem vindo mais da gente. E aí, pessoa de boa? Meu nome é Ari Segato e pode chegar porque toda troca criativa é raridade. Toda vez que eu vejo um vídeo falando sobre isso, ou que eu leio em algum lugar sobre os próprios criadores das redes sociais não deixarem os seus filhos e seus parentes usarem, eu me lembro desse tipo de coisa que eu tô falando e eu fico apavorada. Apavorada também muito porque esse vício já tá comigo. Já passou do estágio de experimentação e tudo mais, e sinceramente e infelizmente, eu acho que todo mundo tá meio assim, no vício. E aí eu queria trazer que o algoritmo, especificamente, é um sistema de dominação. Essa palavra é muito louca, né? Dominação. É fácil a gente acreditar que manda nele, que consegue dominar o algoritmo. E achar que o TikTok é incrível, porque ele conhece a gente, tá sempre tendo uma For You incrível e sempre interessante. Se não fosse exatamente isso que as Big Techs fazem para exterminar cada vez mais a nossa capacidade de escolha. O Matheus Sodré escreve maravilhosamente bem sobre isso no artigo dele no Substack que chama Por que a internet ficou ruim? E eu vou dar aspas nele aqui para mostrar exatamente o ponto que eu queria chegar com esse tema. E é por isso que nenhum de nós navega a internet há muito tempo. A internet nos navega. Não sabemos mais onde começa a nossa identidade e onde termina o algoritmo. E eu queria muito estar falando somente que ele influencia nos nossos gostos, que ele ajuda a gente, sei lá, a descobrir o nosso próximo hobby. Mas infelizmente ele manipula a gente no consumo. Em vários tipos de consumo. Não só no consumo de compra, mas no consumo de consumir mesmo as redes sociais. Ele vai induzir em partido político, em religião, ele pode influenciar em incontáveis coisas, mano. E pode nos levar, tá nos levando, né, à completa e absoluta dependência desse sistema. E tá aí outro ponto importantíssimo de trazer para essa pauta, para essa conversa. Se a IA fosse bloqueada hoje, sumiu, como que seria o seu trabalho amanhã? Pois é, já pra mim é bem desesperador, na real. E assim, esse fio pode estar prestes a ser puxado. Para manter ele na tomada, eles vão obrigar a gente a pagar. E aí é um outro problema muito, muito, muito grande. Falando ainda desse recorte de dinheiro, é só o lucro que está sendo visado quando a gente fala sobre esse tema, né? Mas eu sempre fiquei me perguntando que tipo de lucro é esse. Tem um conteúdo muito bom e muito bem explicado da Julia Soupin que eu vi esses dias, sobre IA e round tripping, que eu fiquei sabendo que era nesse vídeo dela mesmo também. Que muito basicamente aqui dizendo é um sistema de retroalimentação por onde esse dinheiro todo passa. Entre o próprio mercado tech. Entre eles mesmo. E é meio que daí que vem aquela forçação de barra de sempre pra cima da gente, né, do público final. Alguém precisa consumir tudo isso que tá gerando esse dinheiro. Desse lugar aí esquisito que tá dando grana. Sim, esse dinheiro que a gente nem sabe direito a procedência e como ele é feito e de onde ele vem, pra onde ele vai. Esses conteúdos que eu tô citando eu vou deixar todos na descrição do episódio. E aí depois dá pra aprofundar mais se vocês quiserem. E aí é muito louco e desesperador mesmo, assim, pensar sobre tudo isso. Porque quando eu penso em vem todas essas coisas meio que ao mesmo tempo, assim, na minha cabeça. Tem muitas camadas, né? Um ponto vai meio que se conectando ao outro sem a gente entender muito bem, sem ver isso, de fato. Outro dia, por exemplo, eu vi um termo numa newsletter que me chamou muita atenção, que foi a FOMO da IA. Essa FOMO vem especificamente do Vale do Silício. E isso se dá porque, independente de saber ao certo, né, acho que se conecta um pouco com o que a gente tá falando de grana agora há pouco, mas independente de saber ao certo qual que é o retorno real
financeiro, os caras estão investindo para não ficar para trás. Também se falava nesse mesmo artigo sobre os funcionários que estão burnoutados de IA, porque nessa grande onda, né, de demissões em massa que tá rolando por conta de automatização de processos e tal, a produtividade ainda assim tá tendo que dobrar, porque o que a IA faz, né? Ela facilita os processos. Então, os funcionários que sobram têm que ser multitarefas. E aí já se sabe o que acontece, né? Falando em automação, é muito duro encarar o fato de que esses caras não querem mais a gente aqui. Eles não querem mais a gente por perto, tá ligado? E eu não tô falando isso da boca pra fora. Assistindo um vídeo do Cauê Moura recentemente, eu descobri, né, infelizmente, mais uma vez, citei essa palavra muitas vezes durante esse episódio, mas porque, né? Descobri a existência de 2 peças-chave desse sistema. Mais 2 bilionários, óbvio, Alex Karp e Peter Thiel. Acho que é assim que fala o nome desses caras. Foda-se também. Fundadores da Palantir. Eu realmente sugiro aí que se você for pesquisar mais a fundo sobre, você prepare o seu estômago, porque eu não estava preparada não. Basicamente, esses caras desenvolveram uma tecnologia de IA de dominação. Aí, essa palavra de novo. Que atua ali dentro dos órgãos americanos. Que literalmente conseguem caçar pessoas e tomar decisões em relação a essas pessoas. Que determinam, basicamente, se ela vai ficar viva ou não, mano. É uma coisa pior que a outra. Eu tenho sentido que os casos mais assustadores sobre esse assunto são sempre os próximos. E dá medo em todas as áreas da vida, né? Sei lá. Não é à toa que a música que eu citei da Julia Costa se chama Liberdade. E é exatamente dela que a gente vai mais precisar. Eu fui jogando um pouco os temas, os fatos, né? Mas eu sabia que eu queria falar um pouco sobre IA e sobre essas percepções e sobre medo e sobre todas essas coisas malucas, né, que a gente vê e geralmente não comenta tanto. Mas eu peço perdão se não teve tanta conexão entre as coisas. E agora eu vou entrar na curadoria da vez, no final do episódio. Momento para trazer aí as raridades recentes. E reforçando, né, eu quero sempre manter esse momento bem aberto, sem cagar regra aqui, mas deixar coisas que para mim foram raras e podem ajudar no sentido criativo por aí também. E aí hoje eu não poderia deixar de citar um episódio de Black Mirror que mudou literalmente a minha vida toda vez que eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. E muito desse episódio que eu gravei hoje vem desse episódio de Black Mirror, porque ele me impactou tanto. É o primeiro episódio da 7ª temporada, ele se chama Pessoas Comuns, Common People. Eu não quero dar muito spoiler, mas é a história de uma mina que vai fazer uma cirurgia, ela meio que perde a memória, se eu não me engano. E aí os médicos do hospital oferecem um programa que vai restabelecer ela ali, né, a memória dela e tal, ela vai poder continuar vivendo. Mas esse programa, depois de um tempo, dá tudo certo, ela coloca e tal, ele tem que ser pago. Pique um streaming, assim. E aí ele começa a ter o quê? Propaganda. Então, a menina tá vivendo a vida dela normalmente, e aí ela meio que desliga e fala uma propaganda relacionada, meio que por algoritmo, ao que as pessoas estão falando. Então, eu acho que a primeira propaganda que ela fala é porque um moleque, ela é professora, e aí um moleque fala sobre Deus, e aí ela mete uma propaganda de igreja, assim, se eu não me engano é isso. Faz um tempo que eu vi, mas nunca mais saiu da minha cabeça, porque eu tenho sentido que a vida tá cada vez mais encaminhando pra um negócio desse. E é muito louco e desesperador. Sério, de verdade, dá muito medo. Porque, assim como no streaming, mesmo você pagando, ele vai subindo de plano e aí você tem que ir pagando mais. Só que ela e o marido dela ali não têm condições muito boas, e aí o marido dela começa a fazer umas paradas absurdas pra conseguir o dinheiro. E, enfim. E aí vocês vão ver, não vou falar mais que isso, mas é muito impactante esse episódio foi pra mim. E, infelizmente, as coisas que eu tenho visto acontecendo se parecem muito com ele. A segunda recomendação, na verdade, são dois livros que eu li recentemente. A Cabeça do Santo, livro maravilhoso, impecável. Eu gostei muito também porque ele tem um detalhe editorial que a capa dele é uma capa removível e a capa de dentro, ela é inteira, né, linear. Se você pega o livro assim e não tem nenhum texto escrito. É lindo, 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 lindo. Sério. Eu tô falando aqui do design gráfico do livro, mas é porque é uma coisa que me chama muita atenção. Mas a história do livro e a escrita é maravilhosa. Ele tem capítulos muito curtinhos, assim, de tipo 3 ou 4 páginas, e são muitos. E eu amo
esse estilo de leitura, então pra mim funcionou muito e eu amei, assim, a história. Também me pegou em alguns pontos pessoais. Então deixei recomendação. E Design no Patriarcado, do Clube do Livro do Design. Esse é um livro que deveria ser obrigatório. O próprio título já diz, né, sobre o que o livro fala. Mas é uma visão da Cherry Buckley sobre como o patriarcado impacta em tudo na vida das mulheres, mas é uma visão recortada no design. Muito, muito, muito bom. Impecável esse livro. Por último, e também relacionado à inteligência artificial, eu queria trazer uma coisa talvez positiva aqui. E todo mundo tá meio cansado disso, né? Quase todo mundo hoje trabalha com inteligência artificial todos os dias. Mas pra gente que trabalha com comunicação, com design, principalmente designers, né, aqui falando. Essa semana uma amiga minha me mandou um post muito legal, que era um cara ensinando um prompt pra fazer a sua imagem ficar com efeito de risografia. E eu sei que isso é muito polêmico, tá? O efeito me surpreendeu, porque realmente ficou muito bom. E aí meio que virou essa chave na minha cabeça de tipo, cara, agora a gente não precisa necessariamente abrir o Photoshop pra fazer uma coisa dessa, sabe? Tipo, que loucura, assim. Eu trouxe como ponto positivo, mas eu não sei até que ponto é positivo. Mas, assim, tem o ponto também que a gente gastava horas em tutorial no YouTube pra poder aprender tal efeito dentro do Photoshop. E muitas vezes não era original e a gente tinha que entender o que era em inglês no português, uma coisa muito louca, e hoje a gente pode simplesmente digitar que o negócio vai entregar um resultado muito foda. Sério, é muito louco pensar que com um punhado de palavra e um clique, o negócio te entrega hoje com qualidade, né? Mas é isso, esse post falava sobre um prompt de risografia que eu achei bem interessante, assim. E esse mecanismo, eu não tinha pensado ainda em usar literalmente coisas que a gente poderia fazer no Photoshop ou estilos tão específicos, assim, de arte, sabe, dentro da IA. Enfim, é realmente só um insight e eu não sei até que ponto ele é positivo ainda, mas eu quis trazer. Por hoje, é isso que temos. Muito obrigada por quem ouve e até o próximo episódio. Falou!